Olá, senhoras e senhores, muitíssimo bem-vindos aqui ao meu canal. Vocês já sabem, né? Eu sou o professor Tiago Jesus, de matemática. Não sabe? Então, tá me conhecendo agora. Não está inscrito? Então aproveita e inscreva-se, dá dedo fortíssimo no like. E lógico, deixa ativado sim o sininho para que você receba as minhas notificações. Beleza? Então vem agora comigo. Essa aula aqui eu vou falar sobre funções trigonométricas, tá? Começando aí no talento, no sapatinho, com seno e cosseno, tá? À luz, ou seja, com referência no arco trigonométrico, no ciclo trigonométrico, na circunferência trigonométrica, beleza? Então, acompanhe comigo aqui, tá? Eis aqui, ó, seno, cosseno e tangente, né? As razões basais, primordiais aí que a galera aprende nas escolas, no ensino médio, lá no 9º ano já, né? E são funções, certo? Essas funções trigonométricas, seno e cosseno, elas se definem como, tá? Observe essa grafia aqui, essa ilustração, tá? Você tem aqui no eixo das ordenadas o seno, tá? Os valores de seno. No eixo das abscissas, os valores de cosseno. E a tangente, professor? A tangente é um eixo que tangencia aqui, ó, a circunferência, nesse ponto, tá vendo? Nesse ponto aqui, aonde vai estar batendo, por assim dizer, o cosseno igual a 1. Exatamente aqui. Ali, no caso, vai ser a origem da tangente, tá? A tangente é o eixo aqui. Aí, para cima, positivo. Para baixo, negativo. Ah, professor, então aqui, ó, a partir da origem, que é o centro da circunferência, aqui nesse, né, você enxerga ali o cartesiano, para a esquerda você tem cosseno negativo, para a direita você tem cosseno positivo. Da mesma forma, quer dizer, de forma análoga, funciona aqui com o eixo das ordenadas, do seno. Para cima aqui, ó, do zero, da origem, do centro da circunferência, você tem valores positivos, e para baixo você tem valores negativos. Tá, e varia de quanto a quanto? O seno e o cosseno variam de menos 1 a 1. Quer ver, ó? Menos 1 aqui no seno, ou perdão, no cosseno, até o valor 1 aqui, o número 1, né, o numeral 1. Da mesma forma, o seno, ele varia de menos 1, tá? Passando aqui, ó, pelo zero, a origem dessa circunferência, né, o centro dessa circunferência, melhor dizendo, no caso ali o ponto de origem, tanto do seno quanto do cosseno, o ponto de intersecção é a origem entre eles, a origem deles, né, melhor dizendo, a intersecção entre eles, até o 1. Então, consequência, em resumo, seno e cosseno varia de menos 1 a 1. O cosseno, menos 1 a 1. E o seno também, de menos 1 a 1. Beleza? Essa é a variação. Então, partindo desse princípio, de que o raio dessa circunferência aqui, ó, vale 1. Uma unidade, tá, de distância. Beleza? E seja esse arco aqui, ó, o arco AB, que é o ângulo φ, certo? Esse ângulo φ aqui, ó, a gente pode atribuir valor a ele. Digamos que o φ tem um valor de 30 graus, certo? Ele meça 30 graus, ok? Você que já vem acompanhando, já sabe que o seno de 30, né? O seno daquele φ ali é igual a meio. Isso, professor. Beleza, mas me faça enxergar esse meio aqui. Tá vendo? Eis o arco AB aqui, que é congruente. Tá? O φ, ele é congruente ao arco AB, que vale aqui 30 graus. Beleza? Você está enxergando aqui o que eu estou enxergando? Tá vendo? Eu tracejei aqui em azul e tracejei aqui, ó, em roxo. A gente está enxergando um triângulo, né? Um triângulo retângulo, certo? Um triângulo retângulo. Aqui, ó, tá o centro da circunferência. Aí você tem, ó, né,
você tem aqui, ó, nesse ponto, a gente pode chamar esse ponto aqui de P ou de M, qualquer coisa. Aqui a gente tem um ângulo que a gente está chamando de φ, que vale 30 graus. E aqui, ó, essa extensão aqui, aquele segmento, sobre, né, a hipotenusa, que é esse cara aqui, ó, porque isso daqui é um cateto, certo? Oposto a esse ângulo φ. Se a hipotenusa, naquela ocasião ali, vale 1, que é o raio, certo? Esse cateto aqui, ó, tá valendo exatamente meio, certo? Aquele cateto ali, ó, oposto ao ângulo φ, que é de 30 graus, ele tá valendo meio, certo? E o cateto oposto, ou seja, meio sobre 1, vai ser essa medida aqui. Melhor, vai ser essa medida não. Vai ser aquela extensão ali, aquele segmento, aquele numeral, certo? A distância que vai aqui do centro da circunferência, que é a origem, tanto do seno quanto do cosseno, até esse ponto aqui, ó. Então ali está situado o seno desse φ aqui. A gente está representando esse φ como 30 graus, tá dando um valor para ele, está dando uma medida para ele. E o valor, evidentemente, o numeral que expressa o seu seno é meio. De forma semelhante, aqui no eixo do cosseno, você tem o quê? Certo? Você tem um cateto adjacente. Tá vendo? Olha o cateto adjacente aqui. O cateto adjacente ao ângulo φ. E esse cateto adjacente sobre a hipotenusa é o cosseno daquele ângulo, certo? Considerando, né, que o raio aqui é 1, ou seja, a hipotenusa é igual a 1, você vai ter o valor daquele cateto adjacente, como é de 30, você já sabe, e eu também, raiz de 3 sobre 2. Vai colocar sobre 1, você fica com esse numeral aqui, confirmando, né, essa relação, confirmando esse valor, né, como cosseno daquele ângulo ali em questão que a gente tomou como exemplo, certo? Professor, tangente, como é que funciona? Bem, aqui você está enxergando o triângulo retângulo, certo? Cateto oposto sobre a hipotenusa. Aqui, ó, a extensão do seno. A extensão do seno. Cateto adjacente sobre a hipotenusa. A extensão do cosseno. Bem, a tangente do ângulo φ, você já sabe, e eu também. É o cateto oposto, certo? Ou melhor, é o cateto oposto, né? Eu estou fazendo aqui o cateto adjacente ao φ. É o cateto oposto sobre o cateto adjacente, não é isso? Cateto oposto sobre o cateto adjacente. Ótimo. Existe uma outra relação que você também vai poder enxergar. Perceba que o cateto oposto, ele é exatamente o seno, certo? E o cateto adjacente é exatamente o cosseno, considerando que o raio aqui, ó, é igual a 1, certo? O raio vale 1 unidade. Ora, então, a tangente, o valor dessa razão só pode ser, né, tangente de φ, sendo φ 30 graus, tá, gente? Vai ser o seno desse ângulo, do φ, sobre o cosseno desse ângulo, o φ, certo? Eis aqui a relação para tangente, ok? Até aí, beleza? Vamos continuar? Então, outro tópico aqui que eu quero falar, falei sobre seno, cosseno e tangente, beleza? De forma sucinta e objetiva. Agora eu vou abordar sobre esse tópico aqui, ó. Redução ao primeiro quadrante. Que negócio é esse? Deixa eu apagar aqui, né, para a gente utilizar essa parte do quadro, beleza? Essa parte central eu utilizo para desenvolvimento das atividades. Então é o seguinte, senhoras e senhores,
redução ao primeiro quadrante. Como o nome já está sugerindo, implica em trabalhar ou aplicar o seno, cosseno e a tangente de ângulos situados no segundo, terceiro e quarto quadrante, aplicá-los aos senos, cossenos e tangentes de ângulos que estão situados no primeiro. Por isso que eu vou simplificar ao primeiro quadrante, certo? É como que trazer ao primeiro quadrante a relação dos ângulos situados no segundo, terceiro e quarto, no tocante a seno, cosseno e tangente, beleza? Então, simbora aqui comigo. Bem, seguinte, hein? Primeiro ponto ali, dentro desse tópico de redução ao primeiro quadrante. Do segundo quadrante ao primeiro, tá? Do segundo quadrante ao primeiro. Eu coloquei um exemplo ali, um ângulo qualquer, certo? Um ângulo φ aqui, ó. Tem uma abertura angular aqui, tá vendo? O φ, que é esse arco em vermelho. No primeiro. Aí no segundo quadrante, você percebe que essa abertura angular aqui, ó, ela, digamos assim, coincide no tocante ao seno em relação àquele outro ângulo lá. Ora, então tá vendo essa relação estabelecida aqui, ó? Eu tenho π menos o φ, certo? O π é a meia volta, π radiano, tá, gente? Π radiano. Se você pega o compasso, ó, aí você vem trazendo 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150. Vamos supor que aqui seja o 150, não? 150, 180 graus, ou seja, π radiano, que é o valor de 180 graus. Então, 180 graus, que é o π radiano, menos esse φ aqui, pode ser 30, por exemplo, te dá o 150. Então, o que você tem ali? A relação que você está enxergando. É o que você está enxergando. Naquele caso ali, do segundo quadrante, né, para o primeiro quadrante. O que você tem ali? Você tem que o seno, caiu um lenço, tá? Caiu um lenço ali. O seno de π menos φ. Professor, o que é φ? Φ é um ângulo, tá? Não, mas o que é φ? Ah, φ é uma letra grega, tá? Assim como o π, beleza? Mas o π ali é uma constante. O φ é um ângulo, é uma variável, tá? Pode ser 30, por exemplo. Aí o π radiando menos o 30, evidentemente, vai ser ali o 150, ok? Então aqui, o seno desse ângulo aqui, do π menos φ. Percebeu que é o mesmo seno? É o mesmo valor de seno. Então ele é igual ao seno de φ, certo? Ah, maravilha. Vamos para uma segunda relação aqui, que a gente está enxergando. Ah, professor, então o cosseno, né? O cosseno. Show. Tirar esse lenço daqui. Pronto. O lenço é o brinquedo da minha filha, né? Peraí. Cosseno. Tá vendo? Cosseno tá aqui. Do π menos φ. Ah, e o cosseno do φ, do ângulo. Aqui, ó. Percebeu que são simétricos? É, professor, são simétricos. Então você pode aqui escrever a seguinte relação. O cosseno do π menos φ é o menos cosseno, certo? É o menos cosseno do φ. Por quê? Porque são simétricos, certo? É o que você está vendo ali. Agora, em relação à tangente, né, você já sabe que a tangente, né, é esse eixo aqui, ó, certo? É o eixo que percorre e tangencia aqui, ó, a circunferência nesse ponto. Olha, como é que você faz aqui para definir e visualizar a tangente? Bem tranquilo. Tá vendo? Você prolonga aqui, ó. Você tem a medida de tangente. Se esse φ de fato for 30 graus, né, aqui você tem raiz de 3 sobre 3, certo? E aqui, ó, você vai prolongar, tá vendo? Você vai prolongar, ó, vai prolongar
até interceptar o eixo da tangente, que esse é o eixo da tangente. Você vai ter o simétrico, né? Raiz de 3 sobre 3. Olha, então outra relação aqui estabelecida. Né? O que você estabeleceu ali? Você estabeleceu que a tangente do π menos φ só pode ser menos tangente de φ, certo? Menos tangente de φ. É o que você conseguiu visualizar ali, certo? E eu também, evidentemente. Beleza? Tranquilo? Olha aí. Essas são relações. Então tome nota aí. Anote no teu caderno, na tua folha, eu printo a tela. Enfim, eu faço as duas coisas. Vou apagar para estabelecer a próxima relação aqui. Do terceiro para o primeiro quadrante. Ok? Então, analisando agora do terceiro, tá, quadrante para o primeiro quadrante. Tá, professor? Vamos lá, simbora. Bem, de novo, fazer as mesmas análises, beleza? Ó, vamos ver o seno desse cara. Ah, a relação aqui encontrada é o π, certo? Você pegou o compasso, ó, 90, 180, mais o φ, certo? Mais o φ. Então é π mais φ. É o 180 mais esse ângulo aqui, certo? Você pode tomar como exemplo aí o ângulo de 30 graus, beleza? Então você vai ter o 180 mais o 30 graus, que vai dar 210, beleza? Então é o seguinte, o seno desse cara aqui, ó, melhor, o seno não, o cosseno, perdão, tá aqui, ó, é a medida aqui. Esse é o cosseno, né? É o cosseno desse φ, certo? Agora perceba, ó, que o cosseno do π mais φ é o simétrico desse daqui. Olha, então é isso que a gente vai escrever. Ó. Cosseno do π mais φ vai ser igual ao simétrico, certo? Ou seja, menos cosseno do φ. Beleza? Ah, professor, e agora o seno? Ah, você já está vendo ali, ó, eu também, certo? Ó o seno, ó. O seno também é simétrico, certo? Então você pode escrever aqui, o seno do π mais φ é igual ao simétrico, ou seja, o menos seno do φ. Professor, e a tangente? A tangente é a mesma, quer ver? Vou pegar aqui o regbão. Ó. Aqui está o eixo tangente, certo? Aqui é o eixo tangente, beleza? Aqui, ó. Se eu prolongar o segmento de reta, vai bater no mesmo ponto de intersecção com o eixo tangente. Então a tangente é a mesma. Então a gente pode escrever essa relação aqui. A tangente do π mais φ, certo? Que é do terceiro para o primeiro quadrante, equivale à tangente do φ. Beleza? Ah, professor, mais uma relação estabelecida, do terceiro para o primeiro. Isso aí, maravilha. Então, simbora e fechar aqui do quarto para o primeiro quadrante. 18 minutos, vai dar 19. Estou no tempo, né? Quero fazer vídeo muito longo, não. Mas tem explicações que não tem jeito. Tem que se 20 e pouquinho aí no máximo, certo? Simbora. Do quarto para o primeiro quadrante. Então, do quarto quadrante para o primeiro quadrante. Tá, professor? Quais são as relações ali, né, enxergadas, encontradas? Ah, vamos lá, vou pegar aqui a poltrona, né, que a gente já está no andar de baixo, eu já estou no andar de baixo. Ó, vem junto comigo aqui. Vamos ver logo o cosseno, que já está aqui na fita, ó. Olha o cosseno. Ó, o cosseno coincide, né? É o mesmo cosseno. Ah, professor, e qual a relação? A relação é 2π, que é 360, 2π radiano, né? Lógico, 360 graus, menos φ. Aqui, ó, você pega o compasso, tá vendo? 45, 90, 135, 180, 225, 270, 300,
300, 330, 360, certo? Ou seja, 2π radiano. Então, o 2π radiano, olha, acompanha aqui o movimento, como se fosse um compasso, tá? Como se fosse um compasso. Ó, acompanha o movimento, acompanhe. O 2π radiano, que é onde bate 360 quando você dá uma volta completa aqui, certo? É a volta completa nesse arco aqui, nesse ciclo trigonométrico. 2π radiano menos φ, tá vendo? Vai dar aqui esse ângulo, beleza? Que é um ângulo que está no quarto quadrante, evidentemente, vai coincidir aqui a medida de cosseno. Tá? Então, é 2π menos φ. Então, 2π menos φ, a gente tem aqui, ó, o cosseno, né? Estou escrevendo seno. O cosseno do 2π menos φ equivale ao cosseno do φ, beleza? Ah, professor, e o seno? Ó, vem comigo, olha o seno. O seno, você está vendo que é simétrico, tá vendo? Ah, professor, já estou até vendo que o seno é simétrico. Sou o senhor nem fazer, eu já estou ali, já ligado. Isso aí. Então é simétrico. Opa, então vamos lá. O seno do 2π menos φ é o simétrico, ou seja, é menos seno do ângulo φ, certo? É o menos seno do ângulo φ. Ah, professor, é a tangente. A tangente é o simétrico também, né? Negativo isso, tá vendo? Porque se você prolonga aqui, ó, no eixo, no φ, tá? No φ. Se você prolonga aqui, ó, o φ, seria a hipotenusa aqui do triângulo que você enxerga, vai intersectar no eixo da tangente aqui na parte positiva. O 2π radiano menos φ radiano, você prolongando esse eixo aqui, ó, esse segmento de reto, ele vai intersectar abaixo da origem, ou seja, na parte negativa. Então é simétrico. Aí você pode escrever a seguinte relação, evidentemente, certo? Tangente do 2π menos φ é o simétrico da tangente de φ. Ok, gente? Então aqui a gente encerra esse vídeo, beleza? Dedo aí no like, se você curtiu. E lógico, inscreva-se aí, não perca teu tempo não. Beleza? Então, ó, um grande beijo, um forte abraço e fui!